Pessoal, vamos iniciar a entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra e do auxiliar técnico Vinícius Rovares. Fernando Seabra está com pouca voz, por isso o Vinícius Rovares concederá a entrevista. Vamos iniciar. Boa noite, Seabra. Boa noite, Vinícius. Parabéns pela vitória e pela classificação às quartas. Eu gostaria de entender, inicialmente, a escalação da partida de hoje. Vocês tinham alguns desfalques, né, na lateral direita, do Eduardo Sacha, e optaram pelo Nacho fazendo como uma espécie de ala ali pelo lado direito, uma saída de 3 zagueiros ali com o Eduardo fechando bastante, o Juninho como ala pela esquerda. Então gostaria que você explicasse um pouco essa formação, um pouco diferente dos últimos jogos, mesmo que durante o jogo ela tivesse sido bem variada. Boa noite. Em relação a isso, no último jogo, já com a saída do Agostinho e a entrada do Eduardo, em alguns momentos a gente já se comportou dessa maneira, né? O Nacho é um jogador que já vinha treinando bem, é um jogador polivalente, que faz algumas funções importantes, e dentro disso, dentro dos jogadores, principalmente na sequência que a gente está, né, de jogos um atrás do outro, um desgaste muito grande, a gente precisa ter uma clareza muito grande nas escolhas, né? Jogadores que podem performar bem, jogadores que têm a capacidade de se adaptar, e foi isso que a gente buscou fazer hoje, tanto com o Eduardo quanto com o Nacho. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Fernando. Parabéns pela classificação. Tática Costa, da Bragança FM. Gostaria que vocês falassem, você, né, Vinícius, por favor, em relação ao momento que a equipe vive, né, essa crescente que a equipe vem tendo, em que momento vocês sentiram que o time chegaria nesse ponto aí de brigar pela classificação e o que esperar daqui para frente? Claro que, em tese, vocês esperam a classificação, mesmo um duelo muito duro contra o Santos como visitante, mas o Bragantino está preparado para alçar voos mais altos ou é muito cedo ainda? A equipe tem muito a evoluir ainda. Boa noite. O nosso início de temporada é um início muito desafiador, né? Pela sequência de jogos. Então a gente teve no início aí do campeonato jogos onde a gente até performava bem, mas não conseguia ser constante, performava bem, mas não conseguia o resultado. E eu vejo que essa reta final de primeira fase é a consolidação desse início, né? A gente conseguir ser mais constante, a gente ser mais consistente. A equipe ela tem criado um senso de competir, de defender, de atacar, que é extremamente importante para equipes vencedoras. E eu acho que isso é um amadurecimento de grupo que começa a acontecer com a gente. Então acho que isso é extremamente importante. E desde o início nosso objetivo é classificar e ir pensando jogo a jogo, né? E a gente conseguiu nessa sequência final de primeira fase ter uma sequência boa de resultados, o que nos permite chegar agora nas quartas de final buscando competir, buscando cada vez mais avançar na competição. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Fernando. Júnior Miranda, da Mosaico Esportivo. Novamente, parabéns pela classificação e pela grande vitória hoje. Eu gostaria de saber sobre o atleta paraguaio Isidro Pita, que chegou agora em janeiro, vindo do Cuiabá, com a esperança de ser um grande artilheiro para toda a temporada do Bragantino. Os números dele como goleador ainda não impressionam, são apenas 2 gols em 11 jogos, mas hoje impressionou e destacou bastante como ele contribuiu taticamente, fazendo a parede, fazendo o pivô, tanto para a chegada do Vinicinho, que foi o grande destaque, eleito por muitos da mídia o melhor em campo hoje, quanto triangulando ali com o Evangelista também. Então eu gostaria de saber como que vocês enxergam a contribuição que ele pode ter, ainda mais em deslanchar e fazer gols, que a gente sabe que é disso que Camisa 9 vive, ou se ele pode jogar também numa vertente junto com o Eduardo Sacha quando ambos estiverem disponíveis. Boa noite. O Peter é um jogador extremamente dedicado, né? É um jogador que chegou agora no clube, então tem todo esse período de adaptação ao trabalho, adaptação às ideias, mas ele é muito dedicado e dentro do nosso grupo, tanto ele, quanto o Borbas, quanto o Sacha e outros jogadores ali da frente, são jogadores que têm treinado num nível muito alto e por isso têm recebido a oportunidade, né? O Pita apesar dessas questões numéricas, ele é um jogador que contribui muito pra gente, né? E em relação a ele e Sacha, eu penso que eles já jogaram juntos em alguns momentos nesse ano e eu não vejo por que não, né? Eu acho que é dentro do que a gente pensa jogo a jogo, daqueles jogadores que estão melhor fisicamente, porque, mais uma vez, esse início é muito desafiador pra gente nesse sentido e dentro disso ele buscar ajudar a gente sempre.
Boa noite, parabéns pela classificação. Eu gostaria de saber se tem alguma preferência da comissão técnica com relação ao local do jogo do Santos, já que com o efeito Neymar aí o Santos pode ser que não mande na Vila Belmiro, leve para algum lugar em São Paulo. E aproveitando também, como que fica enfrentar o Pedro Caixinha, já que é o treinador que conhece muito bem a equipe do Bragantino, apesar das mudanças que ocorreram. Boa noite. Em relação ao local de jogo, eu confesso que a gente ainda não pensou muito nisso, né? A gente ainda estava discutindo o jogo de hoje, pensando. Todo o nosso foco foi para a classificação, né? A nossa energia e preparação foi pensar na classificação, então eu confesso que a gente ainda não conversou sobre essa questão do Santos. Em relação ao Caixinha, assim, é um treinador que conhece realmente internamente, conhece os jogadores, mas eu vejo que vai ser um jogo de um desafio muito grande para as duas equipes, né? A gente vai ter uma desvantagem na questão de física por conta da nossa viagem para Souza, né? Uma viagem que também é difícil. A gente já entra numa desvantagem nesse sentido, mas a nossa equipe tem se mostrado uma equipe de superação, uma equipe que busca competir sempre, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo. Vinícius, eu vou perguntar de maneira individual dos jogadores, mas você pode responder de que maneira coletivamente eles acabaram contribuindo. Começando pelo próprio Nátila Quintana, né, que voltou de empréstimo, não estava sendo aproveitado aqui na temporada passada e hoje começou como titular. Se puder falar um pouco sobre ele. Sobre esse meio-campo sem o Gabriel, com o Matheus Fernandes, recuando um pouco para fazer esse primeiro volante. Ele já disse que é a preferência dele, né, jogar como 5 ao invés de jogar como 8. E o Eduardo tem se mostrado um zagueiro de muito potencial também, até para fazer um lateral direito. Eu penso que, em relação a esses jogadores, mas em relação a todos os jogadores, eles têm se mostrado muito abertos e receptivos, em termos de buscar fazer as funções que a gente julga ser importantes. Eles têm se mostrado dedicados nos treinamentos e dentro disso, dentro das estratégias que a gente pensa para os jogos, dentro das condições físicas, a gente tem buscado escolher o melhor para a equipe dentro das escalações. Bom, Vinícius, quinta-feira, duelo duríssimo pela Copa do Brasil, pelas circunstâncias, né? Logística muito complicada, jogar na Paraíba, gramado possivelmente desfavorável e uma decisão pela frente também no próximo final de semana contra o Santos. Como é que vai fazer em relação à escalação? Aí eu jogo bom para vocês, né? Vai com o time titular dos dois confrontos, vai procurar mesclar, preservar alguns titulares contra o Souza, tentando apostar aí possivelmente numa fragilidade do adversário em relação ao Bragantino, porque é aquela história, né? Um duelo muito perigoso, porque é um jogo só, não tem mais aquele regulamento, vocês não têm mais a possibilidade do empate. Empatando vai para os pênaltis. Então pode ser um jogo traiçoeiro. E aí vocês vão com o time titular nos dois jogos ou a tendência é preservar no jogo em Souza? Se a gente for pensar, a gente já está vivendo os últimos 3 jogos como o jogo mais importante, né? A gente teve Noroeste, a gente teve Mirassol, que precisava vencer para continuar vivo, a gente teve hoje que precisava vencer para continuar, temos Souza, temos Santos, então assim, a gente encara todo jogo como mais importante e a partir disso as escolhas são dentro das capacidades dos atletas mesmo, né? Do que eles mostram estarem bem ou não, da condição física deles, da estratégia que a gente pensa em relação à equipe, mas eu acho que a gente não pode, e não vem fazendo isso, se dá o luxo de achar que qualquer jogo vai ser fácil ou qualquer coisa do tipo. Pelo contrário, a gente já viu os desafios da Copa do Brasil e a gente vai entrar o mais forte possível para conquistar a vitória. Vinícius, você falou numa das perguntas que nessa reta final de campeonato é a consolidação do trabalho que teve início lá no começo do ano, né? Em contrapartida, no departamento médico aí já são 5 atletas nesse momento, alguns titulares. É a conta chegando dessa falta de preparação de tempo para preparação naquele começo do ano e essas sequências de jogos em seguida, e como trabalhar isso no momento mais importante agora, de mata-mata de Copa do Brasil e Paulistão. Eu não tenho dúvida que não só nós, como várias equipes vêm sofrendo dessa sequência, né? Se for pensar outras equipes também buscando repetir escalação e já não conseguindo performar da maneira como vinha performando no início, eu acho que a conta está chegando para todo mundo. A gente tem um departamento extremamente responsável e preparado para minimizar essas questões, mas a gente sabe que está no pacote desse início
de jogos que, se for pensar, hoje é dia 23, a gente começou dia 6 de janeiro. A quantidade de jogos que a gente já teve. E jogos importantes. E jogos que, igual eu comentei, nos últimos 3 jogos era ganhar para classificar. Então, em nenhum momento a gente conseguiu dosar. Não, é a sequência do trabalho que tem que ser vista, trabalhada, e a gente, querendo ou não, sofre com isso, né? Então, eu vejo que é um desafio muito grande mesmo. Não só nosso, mas de outras equipes também. E que não tem o que fazer. A gente tem que quebrar a cabeça, a gente tem que preparar, a gente tem que estar muito bem alinhado nesse sentido para entregar o melhor desempenho possível dentro de campo. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Fernando. Está encerrada a entrevista coletiva da Obrigado, Comissão gente. Técnica do Red Bull Bragantino.